Vocês trouxeram Bíblia? Olha, muito bem. Estão aprendendo a riscar a Bíblia de vocês, a marcar tudo? Estão lendo em casa, vendo como é que tem uma conexão, como é que é bonito? E estão guardando a palavra no coração de vocês, que é a parte mais importante, que é o nosso alimento, né? Então, vocês deixam aberto em João 14, que é só um começo da conversa, João 14, versículo 23, né? A nossa caminhada espiritual, gente, ela é uma decisão, não é? É uma decisão. Uma coisa é eu ser cristã porque eu herdei, a gente acha que é uma herança, né? Eu sou católica porque a família inteira é católica. E até então nunca pensei direito sobre isso, porque é uma continuidade, né? Vai a família sendo católica, e é o que eu tenho repetido com vocês, a gente é treinado a ir à igreja, mas não é treinado a ouvir. A gente não escuta a palavra. A gente entra e sai, não sabe nem o que foi falado no Evangelho, nem qual era a primeira leitura, nem a segunda, nem o Salmo, nem sabe que uma coisa se conecta à outra. Que tudo, na verdade, é um preparo para o nosso coração, para nos educar. Que, na verdade, o objetivo é nos formar. Então, a gente não tem consciência que tem uma caminhada espiritual. Mas, da mesma forma que a gente cuida do corpo, cuida da saúde física, cuida da saúde emocional, cuida da saúde mental, temos que cuidar da saúde espiritual. Mas não tem mágica, tudo na vida tem investimento. Então é preciso, de vez em quando, parar e ser crítico conosco, na caminhada. Nós estamos nos preparando, Jesus já está fazendo quase 40 dias da ressurreição, que nós vamos celebrar a ascensão. Nesse domingo ainda está dentro do discurso dele da despedida. E a igreja caminha, e quando os discípulos quando eles recebem Pentecostes, o Espírito Santo, eles estavam com quem reunidos? Com Nossa Senhora. Eles estavam reunidos em oração com a mãe. E nós estamos no mês de maio. E sábado nós celebramos Fátima. E Fátima é um mistério muito maior do que a gente tem noção. Muito maior. Quando Nossa Senhora vem, ela aparece a 13 de maio na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Quando ela aparece, ela vem trazer para nós quem é Deus, né? Ela vem revelar tanta coisa do mistério, mas também revelar a nós mesmos quem somos. E a gente, quando Nossa Senhora fala com a Lúcia, com os meninos, vocês deverão vir aqui todos os meses, nesse mesmo dia, no mesmo horário. E a Lúcia pergunta, quem é a senhora? Fala, vem primeiro, depois eu conto. Volta primeiro, depois eu conto. Eu fico imaginando quantos de nós íamos voltar. Porque a matemática de Deus não é a nossa. Imagina, Deus muitas vezes te dá uma ordem para você fazer alguma coisa, depois Ele te explica por quê, quando você já estiver pronto. Porque a caminhada espiritual é uma relação de confiança. Porque eu não confio numa ideia, eu confio numa pessoa. Então, quando Jesus começa, aqui em João, que está colocado em capítulo 20, no versículo 23, ele fala, se alguém me ama. Aí eu fiquei parada tanto nesse versículo, que eu fiquei pensando, será que a gente tem condição de saber o que é amar a Deus? Com exceção de Nossa Senhora, que o amou como ninguém amou. Será que na minha caminhada espiritual eu não troco Ele tantas vezes por tantas ninharias? Eu troco Ele para tantos ídolos falsos, por tantas situações que me seduzem, me enganam e me enrolam, e que eu acho que é o amor perfeito e é mentira? É só ilusão e enganação? Se alguém me ama, será que a gente de verdade já parou e pensou o que é amar a Deus? Amar a Deus dentro da nossa miséria, dentro da nossa fraqueza, dentro do nosso nada, mas com o que a gente tem para amar, com o que a gente conhece de amor.
que é tão limitado, que nós fomos treinados no amor, que eu só amo se. Eu só te amo se você tiver uma conta bancária legal. Eu só te amo se você for alguém importante. Eu te amo se você for lindo. Eu te amo se. E Deus não nos ama apesar de toda a nossa miséria. É uma relação tão diferente. Mas será que nós conseguimos amá-lo? Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guardará tudo que eu falei, aí meu Pai virá. E nós iremos fazer nele morada. Será que a gente já levou a sério o que é ser morada da Trindade? Imagina Nossa Senhora, aquela menina que andou carregando dentro dela, por um tempo, por 9 meses, ela foi o próprio templo. Imagina que naquela época que os santos dos santos, os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano, ela carregou dentro dela o próprio Deus. Então não existe ninguém que ama mais Jesus do que ela. Por que eu estou falando nela? Porque quem pode nos ensinar a amá-lo? Ela, porque ela é a mãe do puro amor. Ela também é a mãe do temor, a mãe da ciência. Qual é o grande temor que na nossa vida espiritual nós deveríamos ter? Vamos relembrar. Quando Nossa Senhora, com Jesus com 12 anos, vai ao templo, em Jerusalém, na época da Páscoa, e ela acha que Jesus está com José, e José acha que ele está com Maria. Quando andam 3 dias, descobre que ele não está com nenhum dos dois. E ela volta. 3 dias perdidos sem ele. Então, qual é o maior temor que a gente pode ter? Perder Jesus. Esse é de verdade. O maior temor da nossa vida quer ficar sem ele. Então, ela nos ajuda se o caminho está fora, se o trem está fora do trilho, nos colocar de volta no lugar. Porque ela é mãe. Não existe ninguém que conheceu ele como ela conheceu. Ela gerou ele. Vocês que são mães, vocês sabem. A mãe conhece o filho, mesmo que ele minta, que fala, não, está tudo bem, mãe. Mentira, a mãe sabe que não está. Porque o cérebro da mãe, isso é provado pela ciência, no momento que ela está grávida, o cérebro dela é lapidado na região da sensibilidade. Então o filho põe a chave na fechadura, a mãe fala, o que aconteceu? Ele fala, nem entrei, mas a mãe sabe que o jeito que ele pôs a chave na fechadura está errado. Ele mente na voz, fala, não mãe, está tudo bem. Ela fala, não está. O passo do filho é diferente. Vocês imaginem ela que conviveu com ele, olhando aquele menino. Primeiro ela gerou, depois ela viu ele crescer. Ele viu ele crescendo, até virar um homem, até assumir a missão, até morrer numa cruz. E ela recebeu ele no colo, devolveu ele para o pai. Pode imaginar a alegria dela de vê-lo ressuscitado. Claro que eu acho que ela foi a primeira pessoa que o viu, né? Ele não ia a outra pessoa não ser a mãe, não teria jeito. Então eu fico pensando, a gente já tem consciência que temos uma vida espiritual e que somos peregrinos. E nós somos peregrinos com Maria, não é? Ela é a mãe que pode nos ensinar. Mas com qual Maria que a gente caminha? Nós caminhamos com a Maria, que é a serva, a mestra, a nossa mestra espiritual, que foi a primeira discípula que andou naquele caminho estreito da cruz, até o Calvário. Ou nós caminhamos com Maria, que é aquela inatingível, aquela tão perfeita que fala, não tem jeito de imitar não, e deixa para lá. Ou caminhamos com aquela Maria que Isabel proclama, tu és bem-aventurada por quê? Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditastes. Será que eu convivo com ela? Ou será que eu reduzi Nossa Senhora a uma santinha que me serve, que me dá favores a um preço bem baixo? A gente precisa ser crítico. Qual é a minha relação com a Mãe de Deus? Eu não posso reduzi-la a alguém que eu tenho um aperto, como eu não posso reduzir a Jesus a um aperto como se fosse um gênio da lâmpada, que eu na hora do aperto eu esfrego e falo, faz isso para mim, Jesus.
Da mesma forma, eu aperto, rezo o texto, rezo o rosário, rezo 24 horas. Eu estou querendo fazer com que vocês amadureçam na fé, para que vocês possam entender que eu não posso reduzi-la só a isso. Isso é um risco, um perigo. Eu não posso achar que ela é inatingível porque ela é imaculada, porque ela é bem-aventurada, ela é agraciada. Mas eu posso entender que ela foi uma mulher como eu. Só que recebeu, nunca pecou e recebeu as graças de Deus. Ela era agraciada. Quem que podia imaginar que aquela menina buscando lenha e buscando água, que nunca se meteu com a vida de nenhum vizinho, era a bem-aventurada de Deus, era a agraciada de Deus. Então ela conhece tudo dele, ela viu ele, tudo, mas nada escapa aos olhos dela. Então hoje ela pode me ensinar o caminho. Hoje eu tenho que entender que ela é minha mestra e falar: mãe, me ensina. A senhora que foi a primeira discípula que andou atrás dele naquele caminho difícil, duro, a senhora aprendeu a conviver diante de um silêncio de Deus. Por tudo que a senhora passou, Deus foi silencioso. Deus se manifesta na anunciação e depois se cala. 30 anos de silêncio. Quando José é mandado para o Egito, a frase que está escrita na palavra de Deus é: pega a mulher e o menino e foge para o Egito. Herodes está querendo matar. O caminho tinha que ser rápido e ao mesmo tempo lento, porque eles tinham que fugir, eles tinham que ir por estrada alternativa, porque o resto estava tudo para Herodes pegá-los. Então eles encontraram um monte de coisa, muito mais obstáculos, mas tinha que ser rápido e lento tudo ao mesmo tempo, era uma loucura. E falou: fica lá até que a minha boca fale de novo. Quanto tempo demorou? 7 anos. E nós acabamos de rezar e falamos: Deus não me escuta, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Já demorou 7 anos? Não. Demorou 30 em Nazaré? Não. Então Nossa Senhora traz para nós, quando ela vem em Fátima, renovar a nossa confiança. Quando o anjo aparece pela primeira vez para preparar os meninos para a vinda dela, alguém se lembra o que o anjo falou para os meninos? Nada, né? É difícil lembrar dessas coisas, né? O anjo fala para os meninos: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas preces. Quer dizer que Deus não é surdo, e que Ele vê, e que Ele escuta. Então o que nos falta? Confiar, que eu falo e Ele escuta, e que eu tenho uma poderosa intercessora diante dEle. Ela está do lado dele, são os corações juntos. O coração de Deus e o coração de Maria estão atentos às vossas preces. E aí, depois da segunda vez que o anjo aparece, o anjo fala com eles: Deus tem um projeto grandioso para a vida de vocês. Era só para a vida dos 3, Lúcia, Jacinta e Francisco? Não, é para a sua vida, é para a minha vida. O que nos falta? Acreditar. Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditastes. E porque acreditou, tudo aconteceu. Se tu me amar, se você me amar e guardar os meus mandamentos, fala, os mandamentos de Deus é muito difícil. Não. Deus nos orienta a viver bem com Ele e com o próximo. Amar a Ele sobre todas as coisas, não coloque nada acima de mim nem à minha frente. Quem te deu a vida? Quem te soprou? Falou, bem-vindo à vida, que é eterna. Quem te convidou? Ele. Colocar quem à frente dele? Ninguém. Quem acima dele? Ninguém. Quem que te põe de pé quando você entra aqui destruído? Ele. Quem que renova a sua força? Ele. Quando você está deprimido, entristecido, que de repente seu coração enche de uma alegria, que você escuta uma palavra que te diz: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Você até reanima o corpo e fala, uai. E quando essa palavra vem e te levanta. Então ele falou, por que eu estou te orientando? Os mandamentos são as minhas orientações, para que você não tenha problema com seu irmão. E não tenha problema com o Senhor teu Deus. Então não mexe com um casado. Nem você que é casado, arruma uma mulher casada. Por que essa confusão de adultério? Ele falou, porque é uma delícia, é mesmo. Pecado é doce no início, amarga depois. Não mata, não rouba, não gema, é uma delícia ter muito dinheiro. Para quê mesmo? Não rouba, não mente, não calunia. Não fica escutando o outro falar mal de alguém, porque você está sendo cúmplice do pecado do outro. Isso é grave,
Está escrito na palavra de Deus. Ah, filho, a gente nem sabe quais são os mandamentos. Pois é, porque a gente não leva a sério. Eu não amo. Porque se eu namoro alguém, eu sei que ele gosta da comida X, da roupa Y, disso, eu vou fazer tudo que ele gosta. Mas com Deus a gente vai levando mais ou menos. Na hora que ele me chamou, eu dou um jeito no corpo, eu falo, não, bem que eu acreditava no Senhor. Como que a gente leva a nossa vida espiritual no mais ou menos? Quantos de nós estão trazendo a Bíblia de tanto que eu falo na cabeça de vocês? E é tão sério, está tudo escrito na palavra, mas a gente não leva a sério. Como a gente não leva a sério o que Nossa Senhora pediu? O que ela pediu em Fátima? Rezem o rosário todos os dias, tem mais de um século. E ela falou, e eu lançarei o meu manto sobre as casas que rezarem e evitarei muitos problemas. Hoje, quando eu fico vendo o mundo virado do avesso, eu penso, e se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês verão, quando é que nós começamos a ter problemas, foi quando parou de rezar o rosário. Só estudar. Segunda coisa que ela pediu. Ela fala assim com Lúcia, vocês estão dispostos a sofrer para a salvação de uma alma? Para a conversão dos pecadores? Fala, Filó, nós vivemos num mundo absolutamente individualista. O problema é do outro que não crê. Eu vou me salvar, o problema é do outro. Né? Nós estamos nesse mundo que só pensa cada um em si. É isso que Nossa Senhora pediu? Não. Eu sou responsável pela salvação de vocês. Por isso que eu estou aqui toda terça-feira. Eu tenho que me salvar e salvar vocês. Faço não. Por quê? Porque está escrito em Gênesis, pode marcar. Capítulo 4, versículo 9, está escrito, onde está o teu irmão? Vocês lembram quando é que está escrita essa cena? Caim acaba de matar Abel. Deus Pai fala, Caim, cadê Abel? Eu falo, sei não, senhor. Acabou de matar ele. Aonde, Caim? Que está seu irmão? Não vi não, senhor. Como é que mente para Deus? Como se Deus não visse. Gênesis é lá no início, capítulo 4, versículo 9, onde está o teu irmão? Então, quando Nossa Senhora pede para a gente rezar o terço, ela nos ensina que o terço, primeiro, o corpo do terço, o corpo, é a oração vocal, é Pai Nosso e Ave Maria. Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus. Porque tudo estava guardado no coração de Nossa Senhora, porque ela pede a devoção ao imaculado coração dela. E ela pede a reparação e a devoção ao coração. E o anjo fala, é preciso consolar o teu Deus. Então é tão bonitinho, porque quando Nossa Senhora pergunta se estão dispostos a sofrer, naquele dia a família da Lúcia, a família dela que era pobre, ficou pior, porque sofreu muita coisa. A mãe dela não acreditou, não era para contar para ninguém, Jacinta conta para a mãe dela, a mãe da Lúcia fica brava, aquela confusão. E a Lúcia sofre muito, e aí ela volta, aparece para Nossa Senhora, aparece, ela fala, me leve embora. Nossa Senhora fala com ela, o meu coração será um refúgio para você, Lúcia. O que é refúgio? É um abrigo. É aqui que você vai se esconder, porque Jacinta e Francisco eu vou levar, rapidinho. Ela falou, mas eu vou ficar sozinha. Não, eu serei o seu refúgio. Então Maria é um refúgio para nós. Nos momentos difíceis, na hora que não está fácil, é ela que nos esconde, é ela que nos ensina. Rezem o terço, porque por enquanto, vocês vão entender que o terço é uma oração contemplativa. As pessoas falam, eu tenho preguiça de rezar o terço, porque repete. Por quê? Porque é contemplativo. Até que a oração vai passar da cabeça para o coração. E se no início eu medito os mistérios da vida de Jesus, que estava no coração de Nossa Senhora, em Lucas, por 2 vezes ele fala, quando o menino nasce e quando ele perde, Nossa Senhora guardava tudo no coração dela. É quando Lucas descreve. Então, de Nazaré, de Belém a Jerusalém, onde tudo começa e tudo termina, está tudo no coração dela. Tudo no coração de Maria. Então depois, à medida que a gente vai rezando, que a gente vai ganhando graças e graças, que a gente passa a meditar os mistérios da nossa vida, nos mistérios da vida de Cristo, sob o olhar dela e dele. Mas tem um chão, né? Porque a gente tem que ser perseverante. Então a gente aprende que a gente reza. E eu rezo pela alma do outro.
Eu rezo pela conversão dos pecadores. Quando a gente reza o texto, a gente reza pela conversão dos pecadores. Que a gente intercede pela vida de alguém. E aí a Jacinta era a grande intercessora. E ela fazia jejum e falava com Jesus, falava com Nossa Senhora, para que alguém não vá para o inferno. E hoje nós nos preocupamos com as almas que vão para o inferno. A gente nem acredita que tem inferno. Fala, Filó, que palhaço, não existe. Existe. Nossa Senhora revelou para os meninos, eles viram o inferno. Nós não acreditamos nisso, então nós nem temos temor de perder a Deus, nós estamos levando a nossa vida espiritual sem nenhum zelo por ela. Então, quando ela pede, a gente precisa lembrar disso. A Jacinta pegava uma plantinha que tinha espinho e apertava na mãozinha dela e oferecia isso a Deus. Quando ela adoeceu para morrer, que foi a peste, ela falou, que foi aquela gripe espanhola, ela falou com Jesus, eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho, para que alguém se salve. Aí ela foi transferida sozinha para Lisboa. Era uma menina de 8 anos. E como Francisco era o adorador, quando Nossa Senhora falou que ele ia morrer cedo, eles iam para a escola e falavam com a Lúcia assim, Lúcia, vai você estudar, que eu sei que tem que aprender a ler, que ela falou que você vai ficar aqui. Nós vamos embora daqui a pouco, vou ficar aqui consolando Nosso Senhor. E o tempo que ela ia para a escola, ele ficava dentro do lado do Santíssimo adorando Jesus. Uma criança de 6 anos. E nós, mal passamos lá uma vez, porque a Filó fala tanto na nossa cabeça que tem que vir adorar Jesus, que de vez em quando a gente passa na igreja e fala, Filó, fui lá, viu? Compreendem? Nós levamos, como é que eu vou amá-lo? Eu amo uma pessoa. Cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. Então, agora vai lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que foi do Evangelho de domingo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Abre lá. No versículo 15, Pedro nos faz um desafio aqui muito grande. Ele fala, santificai a Cristo Senhor em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança para todo aquele que vos pedir. Se as pessoas chegarem perto de você hoje e falam assim, por que você acredita em Jesus? Você dá conta de defender a sua fé? Você tem argumentos para defender a sua fé? Sim ou não? Fala, filho, acho que vou ficar meio embaraçada. Eu vou falar com as pessoas assim, eu prefiro não discutir. É que a gente não sabe nada. É para morrer de vergonha. Então eu vou sugerir para vocês 2 livros, anota aí. Filó, são livros difíceis? São. Nós temos que largar de moleza. Nós temos que começar a estudar. Então, eu já não vou lembrar o século, se foi século IV, eu já não vou lembrar. É apologética. O que é apologética, Filó? Alguém sabe o que é apologética? Vou fazer vocês falar difícil, né, gente? Bacana. Apologética é defender a verdade da fé, com argumentos. Então, tem 2 livros famosos, que é de São Justino Mártir. Um chama-se Apologética, e o outro é a conversa dele, a discussão dele com Tufão, que era um judeu, que criticava o cristianismo. Então, são discussões brilhantes. Nós temos que conhecer aonde está tudo fundamentado. Vocês acham isso na internet, você baixa no Google. Vocês podem baixar esses livros. Tem que ter paciência para estudar, tempo. Filó, não tem tempo, esse negócio é muito difícil. Vocês imaginam se eu tenho. Tem que ler. É claro, quem quiser. Né, gente? Eu fico forçando vocês. Se Pedro me desafiou vocês, eu tenho que cutucar vocês, senão não sai do lugar. Ou sai? Não sai. Não sai. Então é preciso que a gente estude, porque Pedro fala, vocês têm que defender, mas com mansidão e respeito. Mas eu tenho que ter argumento, eu tenho que saber porque que eu creio nele, onde que ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, por que ele é o Filho de Deus? Se você me amar, ai meu Deus, esse primeiro versículo arrebenta com a gente, se você me amar. Então você vai saber tudo a meu respeito? Você vai me defender?
você vai revelar na sua vida por que eu sou importante para você, e vai falar, não, isso eu não vou fazer, porque isso vai deixar Jesus triste. Não posso fazer isso. Eu não posso ofender aquele que me amou como ninguém me amou, aquele que me deu o direito, que muito mais do que me salvar, me fez filho de Deus. Gente, a gente não tem noção do que significa isso. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Isso é uma coisa surreal. Quando é que aquele povo podia imaginar que alguém mortal como nós se tornaria filho de Deus? E se filho herdeiro de uma herança eterna, convidado a uma vida que não vai acabar. Gente, isso é uma coisa louca. Uma coisa louca. Conviver no céu com os santos é uma coisa doida. Também que tudo é eterno, que nós temos muita coisa para fazer. Não pense que a morte vai ter a última palavra, que nada. Ela é a porta para me fazer voltar para casa. Compreendem? Nós não podemos ficar dormindo. Acorda. Quanto tempo a gente gasta no celular? É muito. Mas para ler é uma luta. Estou falando mentira? Estou não, mas a gente adora o TikTok, que eu quero matar o povo com o TikTok, que hoje é a principal causa de doença psiquiátrica. E não é brincadeira, mas lê, não lê. Nós estamos perdendo o hábito da leitura, estamos escrevendo mal, falando mal, por quê? Porque a gente não lê. Vai ler. São Justino Mártir, 2 livros, maravilhosos. É difícil mesmo. Mas a gente lê, discute com os padres, chama o Espírito Santo para ajudar, sim, nós vamos levando. Mas temos que aprender. Tem que aprender a defender. Então, quando Nossa Senhora vem em Fátima e nos convida a rezar o rosário, para que a gente aprenda a entender que somos amados por Deus, que Ele cuida de nós. Que a gente reza intercessão uns pelos outros. A gente nunca imaginou que rezar o terço é tanta coisa, né? Que o terço é a oração universal. Quando Bento XVI renunciou, não sei se vocês sabem disso, o povo foi para a Praça do Papa. E fizeram o que lá? O que o povo fez, gente? Rezou o quê? O terço. É de novo a mãe com os filhos diante de uma situação crítica da igreja. Um momento difícil. Então o terço tem essa função eclesial. Eles rezaram em várias línguas. Igual quando a gente está em Fátima. A gente reza Ave Maria, quando vocês estão lá em Fátima, você reza, cada um reza um mistério do terço, cada país reza um mistério. A pessoa, quem está lá sabe que acabou a Ave Maria, cada um responde Santa Maria na sua língua. É o povo reunido diante da mãe, intercedendo e pedindo ao Pai. É maravilhoso a intercessão dela, de uma mãe. Mãe me ensina a amar. Mãe me ensina a caminhar. Com quem? Com seu filho. Me ajuda a viver as demoras dele. Me ajuda a ter a paciência que a senhora teve. Me ajuda a confiar como somente a senhora confiou. Me ajuda a não desistir na hora que a vida está dura. E que eu acho que Deus está demorando demais. Você só esperou 30 anos. Me ajuda. Me ajuda a não duvidar que Ele é Deus e que nós caminhamos junto com a senhora e com Ele para voltar para o céu. Que a gente veio do amor e volta para o amor. Me ajuda a não desistir quando a vida vai dizendo não. Me ajuda a não ter medo, como a senhora não teve, de tanta situação difícil. Me ajuda só a dar a mão a Ele e fala, vamos. A senhora que deu a mão para Ele tantas vezes para Ele aprender a andar, para Ele não tropeçar. Me ajuda. É assim. A gente tem que pedir a Deus, a ela, que nos ajude. E está escrito, né, que a gente fala assim, não, mas no final o coração de nós, está escrito, o Imaculado Coração vai. Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Como é que vocês acham? Vocês acham que Nossa Senhora vai aparecer de repente e fazer assim, uau? Vocês acham? Imagina ela discreta do jeito que era, silenciosa do jeito que era. Vai fazer alguma apoteose? Não. Se Jesus, que com a ressurreição dele podia ter feito de tudo, e já hoje a gente nem estaria aqui conversando, porque ele já teria se manifestado e todo mundo estaria convertido. Nossa Senhora, Ele hoje, aquilo que a gente falou semana passada, para que a gente descubra que Ele está vivo, Ele precisa de você para poder estar convertido e anunciar ao outro a alegria de ter um Deus vivo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando a gente cumprindo a oração do terço, a conversão ao Imaculado Coração dela, a reparação dos sábados, o nosso coração se abrir
para que o Espírito Santo possa formar Jesus em cada um de nós. Se alguém me ama, vai ser um outro Cristo. Compreendem? Então o caminho, por isso que o caminho nosso é pessoal, porque a resposta quem pode dar esse caminho é só eu. E a gente acha que existe sempre uma desproporção ao que Deus nos pede para o que Deus faz. Nossa Senhora falou assim, para que exista paz no mundo, é preciso que você reze o terço. A gente acredita nisso? Não, tanto que a gente não reza. Porque a gente não acredita que a minha oração do terço vai trazer a paz ao mundo. É porque Deus pede muito, o que Deus pede é pouco para a grandeza do que Ele vai fazer. Então, quando Nossa Senhora, quando Naamã, lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra? Que ele vai até Eliseu, que ele tinha lepra. Ele atravessa, chega até Eliseu não aparece para ele, fica dentro da tenda e fala, vai lavar 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele fala, não vou. O pessoal fala, gente, o servo dele falou, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele pediu uma coisa tão facinho, você já veio até aqui, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes, saiu com a pele curada. Então, assim, a gente não acredita, porque Deus está pedindo, reze o terço, e a sua oração fará diferença para a paz no mundo. Então, Deus pede muito pouco para a grandiosidade do que Ele vai fazer. Então, o que nos falta? Por que a gente não reza o terço? Porque a gente não confia e porque a gente é desobediente. E a gente fica de ano, não, depois eu me converto, não, na hora que eu adoecer, não, na hora que eu estiver próximo de morrer, não. E que dia vai ser? É hoje. Que dia que eu tenho para amar e servir a Deus? Hoje. Então eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Da mesma forma como o anjo disse, Deus tem um projeto na vida de cada um, como tem para os meninos e tem para cada um de nós. O nosso grande desafio na vida é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas, se alguém me amar. Ame a Deus, escuta Israel, ouve, ama a Deus acima de todas as coisas da sua vida, mais do que a você mesmo, primeiro ame a Deus. E se vocês começarem a prestar atenção nisso, comece a exercitar. E cada vez que vocês levantarem, se nós somos um sonho de amor dEle, nós só existimos porque Ele nos amou tanto, e nos ama, por isso nós nos mantém vivos, porque Ele nos sustenta no amor. Pergunta para Ele de manhã, Senhor, como é que o Senhor me sonha hoje? E deixa Deus ser Deus na sua vida. E não põe limite nele, deixa Deus fazer na sua vida o que Ele sonha para hoje. Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Nós não sabemos se eu chego ali. Não sabemos. Então que a gente aprenda a ter essa docilidade. Que a gente aprenda a ser desafiado, né? Hoje nós estamos sendo muito desafiados para amar. Então para amar eu preciso conhecer as verdades. Estou chamando vocês para estudar apologética, para abrir a palavra, ler a palavra. Quanto mais vocês ficarem perto da palavra de Deus, quanto mais vocês ficarem na Eucaristia, na missa, mais vocês irão aprender. É igual a comida diante do fogo, ela é transformada porque ela é queimada ali, ela é aquecida. Nós precisamos do Espírito Santo, que é o outro, que é o nosso defensor, né? Que Deus fala, vou pedir a Deus que mande para vocês o Paráclito. A definição, a tradução de Paráclito é aquele que está ao lado para defender. E na palavra de Deus vocês vão entender que nenhuma palavra é dita à toa. E ele fala, o outro Paráclito, porque o primeiro defensor nós já temos, é Jesus. Né? Então que Nossa Senhora possa interceder por nós nessa noite, né? Para nos ajudar a amar o Filho dela, nos dar um coração parecido com o dela, porque igual o dela nunca vai ter, mas parecido com o dela, para que a gente possa amar a Deus, amá-lo e servi-lo. Que essa seja sempre a nossa grande missão, nosso grande desejo do coração, fazer a vontade do Senhor, cada dia da nossa vida, estar atento a tudo dEle, amá-lo, para que Ele possa vir fazer morada em nós, para que a gente também possa um dia ser o templo onde Deus habita, para que a gente possa com isso levar a palavra de Deus ao outro, para que isso gere alegria no outro. Foi isso quando Filipe levou a palavra. Mas que a gente saiba defender a nossa fé, anunciar o Deus que é vivo com as verdades que já estão publicadas. Nos basta estudar.
Então, que Nossa Senhora nos dê perseverança, nos dê força, nos dê coragem, nos conceda, olhe para cada um de nós e interceda nesse momento diante de Deus por nós, que ela como mãe sabe quais são as graças espirituais que cada um aqui hoje precisa, para que de verdade a gente possa amar Jesus como ela o amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.